Muito boa noite, a paz do Senhor, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio, a paz do Senhor, que alegria. Hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro, são 21h59, você aqui pela Rádio Benedictus FM. Obrigado a você pela sua sintonia, pela sua companhia. Você aí também que está no nosso site, o nosso muito obrigado, que Deus possa abençoá-lo ricamente. É um prazer voltar a estar com todos vocês, meus amigos, meus irmãos, que têm orado, têm incentivado a gente para que a gente prossiga neste bom trabalho de evangelização para todo mundo de fala portuguesa. Hoje, vídeo número 105, parte A, 105, parte A. São mais de 100 vídeos já, cada vídeo trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração, a partir do meu. Então tá, Mateus 17, vamos falar sobre basicamente 3 pontos hoje. A transfiguração de Jesus Cristo, o porquê dela, não é? E como aconteceu isso tudo. A vinda de Elias. Elias, no Antigo Testamento, segundo toda a crença judaica, escatológica, Elias, segundo Malaquias 4, 5 e 6, ele deveria vir antes do Messias. Portanto, foi muito estranho que Jesus, aos olhos dos judeus mais tradicionais e radicais, que Jesus pudesse, na verdade, preceder o grande profeta Elias. Então, tópico 2, não é assim? E o tópico 3 é falando sobre um jovem possesso. Deus, nosso bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, curou mais um jovem possesso. E a pergunta agora para quem é, digamos assim, psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, qualquer um da medicina, é qual a diferença entre um lunático e um epiléptico, se é que existe? Porque o texto fala de lunático. Lunático tem a ver com luna, com lua. Que relação e correlação existe entre essas duas palavras e situações? Vamos ao texto. Mateus 17, para quem está chegando agora, boa noite, a paz do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Grave isso. Em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pequeno ajuste aqui nossos equipamentos, em nome de Jesus. Isso. Então veja. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. E, se queres, farei aqui 3 tendas. 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Não é? Versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E aqui acaba a transfiguração. Partamos em seguida ao versículo 9, que começa a questão da vida de Elias. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão. Grave bem isso, a visão. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram da forma seguinte: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Sim, Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram.
assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. A respeito de João Batista. Voltemos ao versículo 1 de Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Esse relacionamento bastante íntimo, ligado, fervoroso, constante entre Jesus, Pedro, Tiago e João, acompanha todo o ministério deles. Nós sabemos pelas leituras que fizemos, você e eu, e todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, que eles estavam quase sempre juntos e em situações as mais diversas, Jesus costumava trazê-los consigo para que pudessem orar em particular. E o texto aqui é muito claro. Jesus os levou, vírgula, em particular, vírgula, percebe? A um alto monte. A pergunta que muitos estudantes fazem é: pastor, que monte foi esse? Alguns dizem, foi o monte Tabor, outro foi o monte tal. Segundo as mais recentes pesquisas, esse monte teria sido o Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel, a mais ou menos 2.814 metros acima do nível do mar, portanto quase 3.000 metros. É um monte que está da metade para cima o ano todo debaixo de neve, por incrível que pareça, faz lá a fronteira com o Líbano, e a partir deste monte, do Monte Hermon, repito para quem está chegando agora, são quase 3.000 metros, 2.814, foi a partir do Monte Hermon que nasceu o Rio Jordão. O Rio Jordão, e Jordão significa aquele que desce, porque ele nasce lá em cima, no Monte Hermon. O Jordão é o resultado de 4 pequenos rios. E 3 desses rios que formam o Jordão nascem ao pé do Monte Hermon. Então, para quem gosta de geografia bíblica, aí está a explicação. Percebe o que eu digo? Então, eles foram para este alto monte. Você imagina aí o que é você andar essa quantidade enorme de metros, não é? Certamente demorou horas a caminhada deles. Muito bem. Ao chegar, não se sabe bem se foi no cume do monte, lá em cima, em certa altura, ele foi transfigurado diante deles. Jesus foi transfigurado diante deles. E de que maneira foi, pastor? O texto é claro. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ora, no Antigo Testamento existem vários salmos que dizem sobre a placidez, sobre o brilhantismo, ou sobre o brilhante rosto de Jesus. Você me compreende? Em vários textos, em várias passagens do Antigo Testamento, especialmente Salmos, não vou aqui pensá-los porque vai demorar muito e eu quero fazer um vídeo no máximo em 40 minutos, de modo que aqui acontece o quê? Que a luz, o seu rosto resplandecia como o sol, ou seja, no caso de Jesus, a luz veio de dentro para fora. O seu rosto resplandecia como o sol. No caso de Moisés, lá no Antigo Testamento, quando ele recebeu as tábuas da lei, e por favor, são 2 tábuas e não uma só, não é? O rosto de Moisés resplandecia à luz do sol, compreende? No caso de Moisés, a luz veio de fora para dentro. No caso de Jesus, a luz está vindo de dentro para fora. Isso parece um tanto quanto insignificante, mas não é, porque o nosso Deus é a própria luz. Jesus é o seu Filho unigênito, portanto, ele também tinha luz própria. Isso é muito importante. Muito bem. Então, o rosto de Jesus resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Até aí, essa teofania ainda é intrigante, mas é compreensiva. A questão começa agora. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem apareceu? Apareceram Moisés e Elias. Moisés aqui simboliza, na verdade, toda a lei.
todo o Pentateuco, toda a tradição judaica, do rigorismo da lei do Antigo Testamento. Você me compreende? Então Moisés é a expressão máxima da presença, da validação da lei para com o ministério de Jesus Cristo e, sobretudo, com a nova aliança que ele, Cristo, estava agora deixando muito mais superior do que a aliança que havia sido feita com ele, Moisés, a aliança mosaica, lá no Antigo Testamento. Para quem chegou agora, temos Moisés, que representa o Antigo Testamento, validando a nova aliança de Jesus. Hebreus, capítulo 8, vai falar sobre isso de forma muito clara. Hebreus 8 e 6, para quem quiser pesquisar depois. Ao mesmo tempo, temos o quê? Temos Elias, que é o primeiro dos profetas, na verdade, aquele que lutou contra tantos e tantos falsos profetas e venceu-os, e, no entanto, em certo momento de sua vida, toda a sua humanidade se fez presente, posto que ele fugiu de uma mulher. Isso é muito curioso. Ele matou um monte de gente, aqueles falsos profetas, e depois foge de uma mulher. Por aí você vê que mulher, quando quer desgraçar alguém, o negócio é sério, né? Mas, enfim, o fato é que Moisés e Elias, nós temos aqui a lei e temos aqui todos os profetas na representação de Elias, validando a nova aliança que Jesus estava fazendo com seus discípulos. Agora, a pergunta que muita gente faz, e faz com legitimidade, com curiosidade, é a seguinte: pastor, isso não teria sido uma espécie de sessão espírita lá no Monte Hermon? Será que os espíritas não teriam razão em dizer que o próprio Cristo invocou, e o termo é este, invocou Moisés e Elias, e, portanto, não haveria de fato a possibilidade real de que haveria comunicação entre vivos e mortos? A resposta é não. Entenda isso de uma vez por todas, a resposta é não. Não há a menor possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Repito para você que chegou agora, não há a menor comunicação entre vivos e mortos. Não adianta me colocarem aquela famosa sessão da pitonisa de Endor lá no Antigo Testamento, porque aquilo não foi o velho Samuel voltando, ali foi o diabo transfigurado, o diabo sendo, na verdade, enfim, eu não quero nem falar sobre isso porque vai me levar a textos e eu não tenho tempo para isso. O fato é que aqui não foi sessão espírita coisa nenhuma. Não se tratou de uma sessão espírita ou de um caso de reencarnação. Evidentemente, este relacionamento aqui, este acontecimento aqui, relacionou Jesus com a herança religiosa dos judeus, Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. Bendito seja o Eterno por isso. Agora, vamos explorar mais aqui a situação. Temos um caso fantástico aqui de teofania. Na verdade, Deus se manifesta de uma forma fantástica. Versículo 5. Falava ele ainda. Quem falava aqui? Pedro. Não é Jesus, gente. Pedro falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Nuvem luminosa, pelo amor de Deus. A nuvem luminosa. A nuvem está sempre acompanhando, na verdade, o povo de Deus. Lembram-se quando o povo saiu do Egito? Lembram-se bem disso? Eu sei que sim. Durante muitos e muitos momentos, a nuvem, a famosa Shekinah, a glória que cobria o tabernáculo e cobria o templo em algumas ocasiões muito especiais, ela se manifestava de tal maneira que todos podiam sentir de fato a glória de Deus. Você me entende? Sim, sim, sim. Estou a falar sobre a Shekinah de Deus, a nuvem gloriosa. Isso é muito importante. Então, falava Pedro ainda quando a nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Você percebe o que eu digo? Temos aqui uma demonstração irrefutável da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos
a nuvem gloriosa, representando aqui o próprio Deus na sua manifestação encantadora e arrebatadora. Temos o Cristo, que está embaixo aqui, em presença de Pedro, Tiago e João, e também das figuras de Moisés e Elias, e temos a voz, dizendo que se compraz, que concorda, que corrobora, que confirma que Jesus é superior a tudo isso. A ele ouvi, é o que a voz diz. Versículo 6 é muito curioso. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Quando eles ouviram a voz, eles caíram de bruços. Observem, senhoras e senhores, que eles não caíram quando a nuvem os envolveu, não. Eles não caíram quando a nuvem os envolveu. Eles caíram de bruços em reconhecimento àquele momento glorioso e portentoso quando a voz foi ouvida, a voz de Deus, ecoando por sobre o monte Hermon. Você me entende o que eu digo, sim ou não? Eu sei que sim. Agora, não apenas se ajoelharam em reconhecimento ao poder de Deus, como também eles ficaram tomados de grande medo. Grande medo? Sim, grande medo. Fala, pelo amor de Deus, como é que esse povo, esses discípulos, que na verdade eram especialistas em milagres também, haviam passado 3 anos e meio com Jesus, visto coisas fantásticas e maravilhosas. Pedro havia já, pelo amor de Deus, andado sobre o mar e tantas coisas, agora vem de ficar com medo? Com medo. A coisa se explica, porque na realidade aquilo ali foi demais, não? Lá em cima do monte, uma nuvem os encobre, a presença de Deus, aparecem Moisés e Elias, e aquela voz tonitruante, a exemplo da voz que acontecia lá no Sinai, a Moisés, a coisa não era de brincadeira, não. Qualquer um de nós teria também grande medo, grande pavor. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Agora veja. Versículo 6, versículo 7 agora. Aproximando-se deles, quem estava aproximando-se deles? Jesus. Jesus então tocou-lhes e disse o seguinte: erguei-vos e não temais. Erguei-vos e não temais. Homens de pequena fé, não? Erguei-vos e não temais, homens de pequena fé. E então, e somente então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Alguém me perguntou, pastor, por que essa ideia de Pedro de fazer tendas, né? Pedro, para com isso. É porque é o seguinte, Pedro, ele sempre na vanguarda, sempre querendo fazer coisas, sempre intempestivo, sempre corrompantes de querer fazer as coisas e às vezes meteu os pés pelas mãos. Queria fazer 3 tendas. Bom, Pedro era pescador e não fazedor de tendas, como era o apóstolo Paulo. E o que representa então essas tendas, pastor? O que representa essas tendas? Olha, há diferentes interpretações. A mais comum é que, na verdade, o que Pedro queria era prolongar aquele estado de bênção, aquele êxtase espiritual e demonstrar todo o seu cuidado, carinho e amor que Pedro tinha por Jesus e por tudo que ele representava. Uma pergunta que muitos também já me fizeram é a seguinte: como Tiago, Pedro e João reconheceram que eram Moisés e Elias? Eu vou perguntar de novo. Como é que eles reconheceram que era Elias e Moisés, se na verdade eles não tinham convivido? Moisés lá atrás, há mais de 1000 anos, e Elias também há mais de 1000 anos, pelo amor de Deus, como é que eles reconheceram? Eu não sei. O que você esperava que eu dissesse?
Deixa eu dizer uma coisa a você, ninguém sabe. Existem coisas na Bíblia que a gente não sabe. De uma vez por todas, ponhamos isso na cabeça da gente. Onde a Bíblia silencia, é melhor você, obreiro, você cristão, você crente em Jesus, também silenciar. Cale a sua boca e pare de inventar coisas. Para de criar heresias, já temos bastante por aí. Então, onde a Bíblia silencia, é melhor que você silencie também. Seja humilde, seja, sabe? Pare de inventar, de criar, de coisinhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É por isso que o bom nome do Senhor Jesus Cristo está sendo envergonhado, vilipendiado, destroçado, difamado, porque o que nós temos aí, lamentavelmente, na mídia são pessoas que estão acrescentando e subtraindo o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra diz que aquele que acrescentar algo, aquele que subtrair, está lá em Apocalipse, é maldito. Portanto, o olho vivo silencia onde a Bíblia também silencia. Como é que eles reconheceram Moisés e Elias? Eu não sei, ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Agora, Deus certamente deve ter lhes proporcionado na visão uma informação, tipo assim, são eles, Moisés e Elias. Você me entende o que eu digo? Eu sei que sim. Vamos lá então. E assim falamos sobre a transfiguração. Não foi para quem chegou agora, a sessão espírita, coisa nenhuma. Não há a menor possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. A palavra é clara em Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem, digo melhor, somente uma vez. Morrerem somente uma vez. Depois disso, o juízo. Não adianta. Não adianta. A Bíblia é clara quanto a isso. Verso 9, e descendo eles do monte, lá do Hermon, ordenou-lhe Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. A mesma particularidade, o mesmo modo, o mesmo critério, o mesmo cuidado que Jesus os tinha convidado a subir com ele no Monte Hermon, agora Jesus diz, vocês não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem, porque era assim que ele se tratava, que ele se referia a si próprio. Não contem para ninguém isso não, minha gente amiga, não contem não. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado. A ressurreição sempre foi crença dos judeus. E Jesus, desde o princípio de seu ministério, afirmava categoricamente que ele iria morrer nas mãos dos ímpios e, ao terceiro dia, seria ressuscitado. Mas em muitos e muitos momentos, os próprios discípulos, os próprios apóstolos dele não entendiam. E chegou aquele momento, já falamos em outro vídeo, que o próprio Pedro chegou quase a repreender Jesus. Na verdade, repreendeu, dizendo que ele não precisava, não poderia jamais subir e ser crucificado. Foi quando Jesus viu não Pedro, mas Satanás falando, usando Pedro. Já falamos isso em vídeo passado. Vamos em frente então. Versículo 10. Mas os discípulos interrogaram da seguinte forma: por que dizem, pois, os escribas, os doutores da lei, os grandes mestres, que é necessário que Elias venha primeiro? Pastor, onde é que está essa passagem? Eu vou pegar para vocês aqui rapidamente. Malaquias 4:5. Malaquias 4:5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o fim do mundo. Versículo 6. E ele, Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estão me compreendendo, sim ou não? O Antigo Testamento, Malaquias, termina com maldição. Uma palavra maldição. Todo judeu que ouviu Jesus sabia dessa passagem de cor salteado, como se diz. E para que viesse o Messias de fato, aquele Messias guerreiro, aquele Messias vitorioso, aquele Messias que iria colocar para fora as forças
dominantes de Roma, esse Messias, para atuar, deveria ter havido antes a presença de Elias. Mas há um problema, há um grave problema. Elias não foi sequer morto. Pelo amor de Deus. Elias não morreu. Vocês estão me ouvindo bem? Elias não morreu. Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. Lembram disso? Então, se Elias não morreu, não se achou o corpo de Elias, evidentemente. E agora? Como é que fica a situação? Nas entrelinhas, o que os discípulos não estão dizendo, mas talvez no coração suspeitem, é que, tipo assim, Senhor, nós temos largado nossas profissões, nossos barcos, nossas empresas pesqueiras, para alguns acham isso maravilhoso, empresas pesqueiras. Nós largamos nossas famílias, nós deixamos tudo para trás para te seguir. E agora, Senhor, a gente se lembrou que lá em Malaquias 4, 5 e 6 afirma que para que o Messias viesse, Elias tinha que vir antes. É bom lembrar que também perguntaram a João Batista, e aqui vamos falar sobre isso, perguntaram a João se ele era Elias. E João disse, não sou Elias. Não sou Elias. Então veja, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha o que Jesus respondeu. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando ele fala isso aqui, ele está simplesmente reverberando, repetindo o texto lá de Malaquias. Agora, a opinião de Jesus Cristo, na verdade, a declaração dele formal em relação a isso, a partir do verso 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Hello, Elias já veio. Elias já veio. E sabe de uma coisa? Não reconheceram. Perdão, não reconheceram. E para piorar a situação, não reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram fazer. Como é que João foi morto? Decapitado. Decapitação é antiga, gente boa de Deus. E que coisa terrível, não? Como é que ele se vestia? Mais ou menos nos moldes do profeta Elias. Jesus está aqui reconhecendo que João Batista, na verdade, prefigurava, ele cumpria profeticamente Malaquias 4, 5 e 6. João Batista era para Jesus, na realidade, o próprio Elias, o ministério de Elias, que havia vindo, se manifestado, prefigurando, na verdade, um neologismo aqui, prefazendo a vinda do Messias, e que Jesus Cristo era o próprio Messias. E assim como não reconheceram a figura, a pessoa de João Batista, na configuração de Elias, também não estavam reconhecendo a ele, Jesus Cristo de Nazaré, como a encarnação do próprio Deus. Você me compreende, sim ou não? Eu penso que sim. Então veja, por favor, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Finalmente entenderam. Sejamos honestos, os discípulos aqui, ali e acolá tinham dificuldades para entender algumas coisas. Eu não os culpo, porque foi um período muito rápido e muito difícil. Vamos lá então. Aqui acabou a história de Elias, né? A vida de Elias. E a partir do verso 14 nós temos aqui a cura de um jovem possesso. Quando Jesus então
chega junto à multidão, aconteceu o seguinte: um homem se aproxima, não temos aqui o nome dele, se aproxima e se ajoelha e faz um pedido que todo pai faria com o filho doente. Ele se ajoelha e diz: Senhor, meu filho é um lunático e sofre muito. Lunático. No Antigo Testamento, achava-se que, guarde o que eu estou falando, no Antigo Testamento, achava-se que aquelas pessoas que tinham alguma disfunção, algum desarranjo no cérebro, aquelas pessoas que tinham problemas mentais, eram todas em razão da força da lua. Perdão. Estão me ouvindo? Da força da lua. É bom lembrar que o calendário judaico ele é lunisolar. Lunisolar. Quer dizer isso, pastor, traduzindo, tecla SAP, lunisolar quer dizer ele tanto é baseado na lua quanto no sol. É uma configuração das duas coisas. Só para ilustrar, o calendário cristão é totalmente solar, feito por Gregório Grande, 1852. O calendário islamita, ou islâmico, ou muçulmano, é totalmente lunar. Então, a palavra lunático aqui denotava, trazia, na verdade, a ideia de pessoa com problemas mentais. Algumas versões mais modernas, corretamente, traduzem-na como epilepsia. Vocês estão me ouvindo bem? Epilepsia, epilepsia. Deixe-me dizer uma coisa a vocês. Epilepsia não é doença. Digo melhor, epilepsia não é possessão demoníaca. Vamos corrigir. Epilepsia não é possessão demoníaca. Em tese não é. Geralmente não é. Geralmente não é. É um desarranjo, é uma disfunção do sistema nervoso central. Mas pode ser possessão demoníaca. Neste caso era uma possessão. Vamos ver? Porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O quê? O quê? Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo? Pelo amor de Deus. Jesus já havia dado a eles também poder para expulsar demônios, para fazer um monte de coisas, milagres, e como de fato fizeram. Como é que agora não conseguem expulsar? Não conseguem curar este jovem? Não é curioso isso? Sim ou não? A coisa é tão grave que o próprio Cristo, no versículo 17, diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? E, sabe, trazer aqui o menino. Então, o menino é trazido à presença de Cristo e Jesus repreende o demônio. Repreende o demônio. Neste caso aqui, a coisa era para além do lunático, para além da epilepsia. O que estava acontecendo era de fato uma possessão demoníaca. Agora veja, muito cuidado. Epilepsia não é possessão. 90% dos casos não é possessão demoníaca. É uma disfunção cerebral. Há muitos colegas pastores, lamentavelmente, confundindo isso e querendo expulsar demônio de onde não tem demônio. Tá certo? Então, antes dos colegas saírem por aí, pondo a mão na cabeça e expulsando demônios, nesses casos, pessoas que estão em convulsão, é bom perguntar o caso dele antes, a família, para que não passe vergonha e traga difamação sobre o nome de Jesus Cristo de novo. Amém? Amém. Vou já finalizar, estamos a 34 minutos. Então, os discípulos vão a Jesus e falam assim: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. E aqui vem o seguinte: se os discípulos não querem, ele fala de o grão de mostarda, na verdade, que se disseres a este monte, passa daqui para colar, ele passará. Isso aqui não é literal, evidentemente. Isso é uma metáfora. Mas quer dizer o seguinte: nada vos será impossível. Nada será impossível àquele que, bendito seja Deus. Permita-me aqui fazer um pequeno ajuste nesse momento, em nome de Jesus.
Internet tem dessas coisas, viu, gente? Pensa que não, a coisa cai. Mas eu penso que estamos ainda online. Então, nada vos será impossível, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Essa casta não se espere senão por meio de oração e jejum. É bem verdade que esse versículo não aparece em algumas versões, o que levou muitos estudiosos a afirmarem que isso foi colocado depois. Não vou aqui discutir isso porque não estamos em nenhum seminário teológico. O fato é que eles não puderam expulsar o demônio. Mas Jesus pôde e pode. Pôde e pode. Pôde passado, pode presente. Ou seja, haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Deus, nosso bom pastor, é quem pode fazer todas as coisas. Permita uma pequena observação aqui. Alguns irmãos chegando. Christophe, Brana, boa noite, boa nuit. Meu amigo francês, cearencíssimo Christophe. O diabo entrou pela mulher. Meu amigo Christophe. Christophe na ciência quer criar e inventar para se afastar da palavra de Deus, verdade. Epilepsia é demônio. Christophe, repito, nem sempre. Nem sempre. Se você sair ao médico, ele vai até rir de você. Mas eu compreendo e respeito a sua opinião. Eu já tive casos, já presenciei e participei de casos onde nada a ver com o demônio. Foi falta de remédio, a pessoa estava 3 dias sem tomar o remédio e por isso ela manifestava os sintomas. Se tomar o remédio, jamais se manifesta, isso é científico. Mas enfim, eu quero desejar, agradecer a você e dizer o seguinte: o nosso bom Senhor está sempre se transfigurando para nós. A cada dia ele nos aparece em forma de canções que trazem mensagens, em forma de leituras bíblicas, em forma de pregações, visões, profecias, o que seja. Compete a cada um de nós, aceitar esta realidade e pedir ao Senhor que continue abençoando cada um de nós. Eu quero desejar agradecer a sua audiência, a sua paciência comigo e, como sempre faço, pedir a você que, primeiro, você possa compartilhar este nosso vídeo. É tão simples e tão rápido, 2 cliques, já foi, né? Aos paredes. 2, que você se inscreva em nosso canal. Por favor, se inscreve lá no YouTube. Pode procurar. Pastor Paulo César Sampaio. Vai lá em inscrever-se, clicou, inscreveu. Orar pela gente. E se você for tocado por Deus, você pode nos ajudar de alguma maneira para que possamos continuar levando a boa mensagem limpa, cristalina, absolutamente cristocêntrica, bíblica, sem quaisquer interferências pessoais de achismos ou coisa que o valha. É palavra de Deus pura e simples, sem falsas revelações, sem falsas profecias, sem nenhum tipo de enrolação para com você. Amém? Valeu. Obrigado, a paz do Senhor, grande abraço e até a próxima sexta-feira. Lembrando que sexta-feira vamos ter aqui a presença ilustre de nosso presbítero amado, missionário Jaime Dantas, da Assembleia de Deus Cidade dos Funcionários, que vai trazer uma mensagem. Vamos aqui fazer um talk show sobre missões no Brasil e no mundo. Você não pode perder. Sexta-feira que vem, missionário Jaime Dantas, homem experiente, viajado, por todo mundo, que vai trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Pai do Senhor, grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, porque Ele há de querer.